como toda corrente elétrica gera campo magnético, então nós temos um segundo campo magnético, além do campo magnético gerado pela corrente que circula na bobina, nós temos um segundo campo magnético agora gerado por uma corrente que está sendo induzida nos anéis. Né? E esse campo magnético ele tem polaridade oposta. Então, se aqui for uma polaridade norte, aqui também vai ser um norte. Norte com norte reverso. Poderia ser sul. Uma segunda prova, né, de que nós temos aqui corrente elétrica circulando nos anéis. Qual é o dedo? Está quente, está aquecido. Olha, como é que você toma banho? Através do chuveiro elétrico, né? Ou aquecimento, certo? O chuveiro elétrico, você aquece a água, por quê? Porque a corrente elétrica também produz calor, né? Você circula por um fio, pela resistência, né? Famosa resistência de chuveiro, e aquece. Então, aqui nós temos uma demonstração, né, de que com o anel aquecido, estou provando para vocês que tem corrente elétrica circulando nesse anel, apesar desse anel não estar ligado a uma tomada, certo? Por causa do fenômeno descoberto pelo Faraday, né? Pelo Michael Faraday, do fenômeno de indução de corrente. E esse anel não levita porque ele está interrompido. Né? Então, se ele está interrompido, você não consegue ter corrente elétrica circulando aqui. É a mesma coisa que a chave aberta, né? Você liga e desliga o interruptor, você entende? Né? Então, aqui está interrompido, não circula corrente elétrica, portanto, ele não vai, né? Não vai levitar. Na sequência, né, graças à descoberta do Michael Faraday, nós temos aqui o rotor. Então, o rotor vai estar imerso no campo magnético, só que agora nós vamos ter um campo magnético gerado por 3 correntes daquele tipo senoidal que eu falei, né? Quer dizer, cada bobina está sendo percorrida por uma corrente elétrica diferente das demais. Por quê? Porque o sistema de transmissão de energia elétrica é o famoso sistema trifásico. O que vem a ser sistema trifásico? Você transmite energia elétrica das usinas, geradores, qualquer tipo de usina, nuclear, elétrica, térmica. Você transmite essa energia elétrica através do sistema trifásico, através de 3 senoides. Né? E essas 3 senoides não estão coincidentes, elas têm uma defasagem entre elas. Exatamente essas 3 senoides, então, 3 correntes elétricas senoidais que não estão coincidentes, não estão alinhadas, elas vão percorrer essas 3 bobinas. E você vai ter 3 campos magnéticos aqui em diferentes momentos, né? Não vão estar casados. Com isso, eu consigo ter um efeito aqui equivalente a pegar um bastão de imã permanente e ficar girando em volta. Tá certo? Vamos controlar aqui a intensidade dessa corrente. Tá certo? Ó, até a latinha ela está girando. De novo, estamos explorando aquilo que Michael Faraday descobriu, o fenômeno de indução. Indução do quê? De corrente elétrica. Né? O alumínio não é material magnético. Então, por que essa latinha gira? Ah, eu não gosto de Guaraná, eu gosto de Coca-Cola. Certo? Ora, pelo fato de que nós estamos promovendo aqui um campo magnético em volta desses rotores que está o quê? Induzindo uma corrente dessa latinha, está sendo induzida uma corrente. Aí essa corrente gera um campo magnético, né, e interage com o campo que está aqui em volta, e no sentido até de querer se alinhar, de querer, né? O que a agulha magnética de uma bússola faz? O campo magnético da agulha se alinha com o campo magnético terrestre, por isso que você sabe onde é que está o norte e o sul. Se nós colocarmos essa bússola aqui, ó, no lugar desse rotor, ó, ela gira. Eu vou até diminuir aqui, para a gente tentar ver a agulha girando. Certo? Agora aqui não tem fenômeno de indução, né? O fenômeno de indução só tem aqui.
Aqui não, porque aqui a agulha já é imantada, tem magnetismo próprio, então o campo magnético está girando em volta da agulha, equivalente àquele bastão, né, que estaria girando em volta, já movimenta a agulha da bússola. Né? Então, a descoberta do macrofar deu origem ao motor elétrico. Certo? E isso aqui, na verdade, é um disco de alumínio que não é magnético, só é condutor de eletricidade. Né? E aqui nós temos um disco de ímã permanente. No que o disco de alumínio é girado, né? Também vai ter um fenômeno de indução de corrente aqui no disco. Né? E essa corrente, então, faz com que surja um outro campo magnético de polaridade oposta ao do ímã, que faz ele levitar. Né? Por repulsão entre campos magnéticos. Procure, né, deixar o disco de alumínio bem paralelo, né, bem faceado. Aí você percebe que ele, né, enquanto, vou desligar o motor do disco, enquanto ele estiver girando, ele vai estar levitando aí. O disco o ímã vai estar levitando aí. Então, todas essas demonstrações, né, para a gente chegar aqui na ideia do trem, né, de comunicação magnética e tal. Dois estudantes, ex-alunos, né, que são engenheiros, eles, ouvindo do trem, né, de falar do trem, de vibração magnética, pesquisando na internet e tal, e sabendo desse experimento que a gente tem aí do campo magnético gigante, eles falaram, e se a gente alinhar as bobinas? Né? Aquelas bobinas estão em formato circular, e se nós alinharmos as bobinas? Só que a ideia deles original era grupos de 3 bobinas em toda essa extensão aqui. Né? Só que eles tiveram dificuldades para encontrar bobinas do tamanho adequado, para corrente elétrica de alta intensidade e tal. E eles tiveram que enrolar. E aí cansou um pouco, eles falaram, professor, nós vamos parar por aqui. Tá bom, já dá para ter uma ideia, né, da levitação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ajustar aqui o valor da corrente. Vamos escutar uma vibração, porque essa vibração é proveniente exatamente do fenômeno da corrente elétrica gerar um campo magnético, e esse campo magnético ele está sendo concentrado por lâminas de material ferromagnético, né, e essas lâminas não foram bem prensadas, então causa uma vibração. E aí, levanta e coloca aqui, vamos lá. Entendeu? Né? Então, a hora que você coloca aqui, tem a levitação, mas também tem a translação, como o vídeo mostrou, né? Não percorre toda a extensão, porque não tem bobinas, né, em toda a extensão. Mas onde tem bobinas, ele está percorrendo. Né? Então é isso que os nossos alunos, em um dos laboratórios, estudam, né, todas essas ideias do magnetismo e que hoje permitiram a invenção do trem com levitação magnética. O Renato vai fazer uma demonstração agora um pouco diferente do que o magnetismo. Isso aqui é um gerador de Van der Graaf. Não sei se já ouviram falar, mas ele acumula carga. A ideia de mostrar é que a faculdade dá bastante apoio pra gente. Eu estou terceiro ano para a graduação. E isso aqui, uma vez eu cheguei a conversar com o professor Gilmar e ele falou, queria fazer, você me ajuda? Eu falei, ajuda. E tudo que está aqui eu consegui ver na faculdade. A esfera não tinha, a faculdade eu tinha que comprar. Então eles apoiam bastante a gente. Então é assim que funciona. Isso aqui é um vinil, um plástico. Eu fiz uma tira dele, assim, uma correia, e ele passa aqui dentro. Embaixo eu tenho um cano com feltro, sabe? Aquele pano de mesa, bilhar. E eu enrolei no caninho e fica passando a correia embaixo e aqui em cima tem um outro cano para enrolar. Aí, quando liga, ele pega a carga de baixo e traz para cima. Pelo atrito, sabe? Quando você pega a caneta, passa no cabelo e leva papel. Então é a mesma coisa, só que ele fica um pouquinho mais forte. Então é isso. Ele tá fazendo um pouco de barulho também, porque ele tá meio torto. Mas isso aí... Não. O papel ele fica com as cargas positivas aqui e ele fica pra cima. Ele se retém e tal. E aí, como tem carga acumulada ali, eu consigo acender a lâmpada. Fica piscando, tá vendo?
ela fica piscando porque quando acumula carga, ela manda para cá. E aí espera um pouquinho para acumular de novo e tal. Daí ela fica piscando. É um experimento simples, mas a ideia é mostrar que a faculdade apoia bastante a gente.